Muito bem, vamos começar então os comentários dessa tarde ouvindo a Thaís Oyama. Paulo, como você falou, a questão dessa taxa de transmissão é importante porque 1,3 mostra que a pandemia está no movimento de expansão e não de contração. Se ela tivesse menor que 1, isso significaria que um grupo de 100 pessoas contaminadas teria o potencial de transmitir o coronavírus para um grupo menor que eles, ou seja, menos de 100 pessoas. Daí a pandemia estaria em contração. Infelizmente, não é o que está acontecendo, pelo contrário. Esses números mostram que a pandemia está em expansão e num grau tão alto quanto esteve no pico da pandemia, no pico do que a gente já pode talvez chamar de primeira onda, embora esse segundo movimento, esse segundo pico, esteja quase emendado com a primeira onda, né? Mas isso seria um problema só, mas não é o único problema, né? Acho que a gente tem outro problema aí que vem na carona, na esteira dessa indicação de uma segunda onda que se aproxima. Vamos lá, olha só, em alguns países da Europa, essa segunda onda, ela está dando mostras já de ser menos letal do que a primeira, menos letal, ou seja, ela mata menos gente entre os casos confirmados. E por quê? Os cientistas têm várias hipóteses para isso que não envolvem necessariamente uma mutação ou enfraquecimento do coronavírus. Não, são todas as hipóteses controladas pelo homem, digamos assim, né? Então, a primeira delas é isso, cientistas, a pandemia já tem 9 meses, então ao longo de 9 meses, os cientistas já sabem o que é que funciona, o que é que não funciona, os novos medicamentos, o uso de corticoides, por exemplo, não existia no começo, agora já está sendo amplamente usado e com sucesso. Então, essa é a primeira coisa. O uso de medicamentos mais eficazes. A segunda coisa é o hábito também que se disseminou entre a população ao longo desses 9 meses de pandemia. O hábito, por exemplo, de usar máscaras e de fazer esse distanciamento social, isso ajudaria a fazer com que a carga viral transmitida fosse menor. Então, você espirra na cara de um sujeito, por exemplo, você transmite uma carga viral, se você estiver contaminado, muito grande. Se você espirra com uma máscara no rosto, você transmite uma carga viral muito menor ou não transmite. Então, já se sabe que em casos de doenças respiratórias, quanto menos carga viral for transmitida, menos grave é a doença. E talvez isso se aplique ao coronavírus. Ou seja, também teria contribuído para uma menor letalidade da segunda onda do coronavírus na Europa o fato de as pessoas usarem máscaras, se distanciarem uma das outras e, portanto, transmitirem uma carga viral menor, o que faz a doença ser menos grave para quem a pega, né? Outra hipótese para essa menor letalidade é o fato de os pacientes serem mais jovens agora, então terem mais resistências à doença. Por que esses pacientes são mais jovens ainda não se sabe. Mas o fato é que eles são mais jovens e, portanto, são mais resistentes à doença e, portanto, morrem menos do que os idosos. Bom, então, isso tudo, comparando com o Brasil, mostra um quadro meio alarmante, porque, vamos ver, se entre os itens que contribuíram para a pandemia na Europa, essa segunda onda, ter uma menor letalidade, se entre os itens está o uso de remédios mais eficazes, e aqui a gente só fala em cloroquina ainda. Se o outro item que pode ter contribuído para essa menor letalidade é o uso, por exemplo, de máscaras. E aqui, tanto o presidente da República quanto o ministro da Saúde ficam desfilando por aí sem máscara, sem contar que não tem nenhuma campanha de informação para a população estimulando o uso desses equipamentos. Não tem. Então, esse é o nosso problema agora. Será que com todos esses reveses, todas essas desvantagens que nós temos, será que aqui também a segunda onda, se chegar, será menos letal? Bom, não sei, né? Porque aqui, lembremos, o presidente diz que a segunda onda é uma conversinha e o ministro da Saúde desaparece. Quem fala sobre a pandemia é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que voltou a falar ontem sobre a pandemia para dizer que não existe segunda onda, para dizer que tudo indica, segundo ele, a cabeça de ministro da Economia dele, segundo ele, a pandemia só dá sinais de enfraquecimento. E ele chegou a dizer que se o Brasil voltar a ter 9 mil mortes por dia, como já teve, né? Se o Brasil voltar a ter 9 mil mortes, então a gente já sabe o que vai fazer. Obviamente que ele estava se referindo à questão do auxílio emergencial e não a qualquer medida sanitária, porque também ele não vai se arriscar a tanto. Mas, de qualquer maneira, é isso. Vamos
esperar o Brasil voltar a ter 1.000 mortes para saber o que vai fazer. Cadê o general Pazuello? Hoje ele apareceu lá, mas apareceu rapidinho, entrou no elevador, disse que não podia falar nada, não sei o quê. Qual foi a última entrevista que o general Pazuello, o ministro da Saúde, deu para falar? O que é que o ministério dele está fazendo para evitar a segunda onda? Se ele acredita que vai chegar a segunda onda, como que está a campanha de política de vacinação? Como é que estão os números do Brasil? O que o ministério está fazendo? O que o ministério está deixando de fazer para proteger os brasileiros? A gente não sabe, o ministro da Saúde evaporou. Quem que está no leme desse barco, afinal de contas? O Paulo Guedes, o Bolsonaro, o ministro da Saúde? Olha, Paulo, eu às vezes acho que não tem ninguém no leme desse barco, sabe?